Paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do outro vídeo que fizemos a respeito dos projetos de Deus, o plano perfeito de Deus na nossa vida, né? Eu vou iniciar o texto hoje em João, o Evangelho de Cristo escrito por João, no capítulo 3, o versículo 17, que ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No vídeo passado, eu encerrei falando que Jesus ele não veio condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, né? E nós vemos esse versículo aqui de João 3, 17, que fala sobre isso. Eu vou ler também João 12, tá certo? João 12, 47, 48 e 49, que nos diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus ele nos deixa claro que a preocupação dele não é nesse momento em julgar ninguém, condenar ninguém, porque ele não veio para isso, ele veio para poder nos salvar. Tá bom, mas Jesus veio para nos salvar de quê? Que salvação é essa que tantos crentes falam? Por que eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo? Por que eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus para ser salvo? Que salvação é essa? Do que é que eles estão falando? Então, para a gente entender isso, a gente vai ler mais alguns versículos, tá certo? Vamos ler Romanos, capítulo 3. Vamos ler Romanos, capítulo 3, do 23 ao 26. Bom? Que nos diz assim, olha. Aqui. Eu vou ler em uma tradução bem simples, para a gente poder entender de forma bem clara. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Vamos ler também Romanos 6, 23, que diz o seguinte, olha, Romanos 6 e o 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá, o que esses textos estão dizendo? Esses textos estão dizendo que a partir do momento que o pecado entrou no mundo através da desobediência, no outro vídeo eu falei o quê? Que o homem ele vivia em estado de perfeição no jardim de Deus. Então ele traiu a Deus, desobedecendo a ordem do Criador. E com isso ele pecou. O pecado entrou no mundo através da desobediência. E agora Deus tinha dito
que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Por quê? Que nós acabamos de ler, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Não foi isso que nós acabamos de ler aqui em Romanos 6:23? Então, mas o presente dado de graça por Deus é a vida eterna. A partir do momento que o homem ele pecou, desobedecendo a Deus, ele está sobre a condenação do pecado, ou seja, morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte não é só a morte física, é a morte também da alma. Ou seja, após a morte física, a nossa alma ela está condenada por causa do pecado. Nós cremos assim, certo? Como eu já tenho dito em um outro vídeo, nós temos a Bíblia como a nossa direção, como sendo as Santas Escrituras. Então, para nós, tudo que está escrito aqui é a mais pura verdade, sem questionamento. Nós não questionamos o que a Bíblia diz, tá certo? Não questionamos. O que a Bíblia diz é a verdade. O resto é só interpretação pessoal, é só questões de pensamentos de cada um. Então, isso eu estou falando de minha parte e da parte daqueles que são cristãos, tá bom? Nós entendemos que a Bíblia é a verdade. Não há mentira nela, não há engano, não há distorções, certo? Então, assim, entendendo isso, nós estávamos mortos por causa do pecado. Como eu falei, não é simplesmente a morte física, né, a morte do corpo, mas a morte da alma. A alma estava condenada à prisão eterna. Vamos colocar dessa forma. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2 ainda nos ajuda a entender bem essa questão. Efésios 2, do 1 ao 7. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Tá vendo aqui? A morte da alma. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ele está falando do inimigo das nossas almas, tá certo? Que a Bíblia diz que o mundo está morto no maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno, no inimigo das nossas almas. Então está dizendo que esse espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? O amor de Deus por nós. Então, entendendo que nós estávamos condenados à morte eterna, certo? Por causa do pecado. O corpo morre e a alma agora está onde? Na condenação do pecado. Por quê? Porque todos pecaram, estão afastados da gloriosa presença de Deus, tá certo? Ah, mas quem cometeu o pecado da desobediência foi Adão e Eva. Tá bom, já falei isso lá no outro vídeo.
Depois, as pessoas que foram nascendo, cada descendência que veio, eles continuaram errando da mesma maneira. Ninguém se achou digno de estar na presença de Deus por merecimento. Entendamos isso de uma vez por todas. Não existe merecimento para estar na presença de Deus. Por exemplo, eu estou aqui agora lendo a palavra de Deus e eu estou aqui falando sobre ela. Isso é graça e misericórdia de Deus para comigo. Porque eu não sou digna sequer de abrir esse livro e de pronunciar essas palavras. Não sou, não há mérito em mim, de forma alguma. O que há de bom em mim se chama Jesus. Tudo que de bom houver em mim vem da parte de Deus, tá certo? Então, tudo é por misericórdia e por graça, nada por merecimento. Então, entendendo que todo mundo, todos, sem exceção, estavam na condenação do pecado, todos. Almas mortas estão lá, aprisionadas pela morte, porque elas não podiam sair. Então, Jesus Cristo, que nunca pecou, Jesus não nasceu do pecado. Jesus nasceu da vontade de Deus. Jesus não nasceu do desejo do homem e da mulher. Ele foi plantado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Eu costumo falar isso quando eu estou dando aula na escola bíblica, a respeito dessa situação da maneira seguinte, né? Que Deus ali fez a primeira inseminação artificial da história. Ele foi lá no céu, né? No laboratório do céu, ele fecundou lá aquele embrião e ele foi e colocou no ventre de Maria para que ela pudesse gerar, né? Hoje nós vemos que a tecnologia faz com que mulheres que não podem gerar filhos, elas peguem os seus óvulos e eles são fecundados e são colocados na barriga de outra pessoa, e aquela pessoa ali gera uma criança que é de outra, que não tem o DNA dela no corpo. E isso é muito interessante, né? O Espírito Santo fez isso lá com Maria, lá atrás. Ele pegou Jesus e colocou na barriga dela. Ele não foi feito do desejo da carne, né? Ele não foi gerado da vontade humana. Ele foi colocado no ventre dela. Por isso que ele é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque o DNA de Jesus é celestial, é divino. Mas ele teve corpo como nós temos, com carne, sangue, ossos, porque ele foi gerado num ventre humano, tá certo? Essa é a maneira mais simples e mais básica que a gente pode dar a respeito dessa situação. Agora, entendendo que tudo isso a gente entende por fé, tá certo? Não há justificativa e não há explicação. Isso a gente procura, sim, da maneira mais simples explicar. Mas a realidade é que a gente só pode conseguir entender isso por fé. E aí, esse santo de Deus, né, que nasce desse ventre, dessa virgem, ele nunca peca. Ele nunca desobedeceu. Ele sempre foi ali fiel a todos os princípios o tempo todo. Então vamos voltar para a condenação do pecado. Lembrem que só morre quem comete pecado. O salário do pecado é a morte. Portanto, se eu não pequei, eu não morro. Jesus não nasceu de natureza humana, né? Ele não nasceu de natureza humana como nós, então ele não herdou o pecado da humanidade. Ele não herdou. E como ele nunca pecou por atitudes, nem pensamentos, nem por qualquer outra coisa, então ele não devia nada à morte. Ou seja, ele não era digno de morte. Então, por que Jesus morreu? Porque ele quis pagar com a vida dele
pelos nossos pecados. Lembra que eu falei que o corpo morria e a alma ficava aprisionada pela morte por causa do pecado? Então, quando Jesus ele se entregou, isso é uma outra coisa que precisa ficar muito clara, não foi ninguém que prendeu Jesus. Foi Jesus quem se entregou. Se Jesus não quisesse, ninguém jamais poderia tocar nele. Ninguém. Ele tinha algo de tão poderoso nele que quando ele falava, tinha o poder de paralisar quem tivesse perto. A santidade dele era muito grande. Então, assim, ninguém poderia tocar nele se ele não quisesse. É tão tal que ele diz isso a Pilatos, ele diz, olha, nenhum poder tu teria se do alto não tivesse sido te dado. E ele diz também, não é ninguém que está tirando a minha vida, sou eu que estou dando ela, eu estou dando a minha vida. Então Jesus, ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas como assim a gente vai ter vida eterna se a gente morre? Volta de novo a história. Morte espiritual, morte da alma, tá certo? Então o que acontece agora? Jesus Cristo, ele foi morto por causa dos nossos pecados. É muito interessante essa situação de Jesus a respeito da morte, né? Porque tinha que ser a morte de cruz? Por que não poderia ser outra morte? É porque a morte de cruz era o seguinte: só morria na cruz do Calvário quem fosse o pior dos pecadores. Imagina que uma pessoa que cometeu a maior atrocidade do mundo, o pior criminoso, aquele mais ruim, mais perverso, aquela pessoa que cometeu crimes hediondos mesmo. Então, essa pessoa morreria na cruz. Era tipo a pior morte que tivesse na história. Era a morte de maldição. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Porque a morte de cruz era a morte de maldição. Tipo, você morreu na cruz, então você é uma pessoa amaldiçoada pelo crime terrível que você cometeu. Aí, e por que Jesus tinha que morrer numa morte tão terrível desse jeito? Uma morte que o considerava maldito, justamente para que fosse pago o preço do pecado do mais vil pecador. Para que aquela pessoa que cometeu o pior dos crimes, ela pudesse ser perdoada caso ela se arrependa, tá certo? Que isso fique bem claro. Lembra no começo do vídeo que eu falei, por que eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus? Por que eu preciso seguir a Ele para eu poder alcançar essa salvação? Vamos ler aqui João, capítulo 14 e o versículo 6. João 14, 6 disse o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aqui, Jesus falou que ninguém pode chegar até Deus se não for através dele. Por quê? Porque ele é o caminho, porque ele é a verdade e porque ele é a vida. Então, quando Jesus morreu sem merecer, sem dever nada à morte, porque ele não pecou. Agora vamos lá. Eu quero fazer uma ilustração com vocês, tá certo? Imaginem aqui comigo. Jesus desce às mansões dos mortos, né? Desce lá. Morreu, foi lá para a mansão dos mortos. E aí, quando ele chega, ele se encontra com a morte. Imagina aí. Vamos dizer que a morte tem um caderno. Está lá escrito tudo que a gente faz aqui quando está vivo. Aí Jesus lá, diante da morte, né?
e a morte com aquele caderno dela lá, e procurando o que Jesus tinha feito de errado, para ter morrido, para ter ido para lá. E ela não encontrou. Ela não encontrou nada, porque Jesus nunca pecou. Agora você imagina a situação que ficou o mundo dos mortos, chegando alguém lá que não merecia estar lá, que não fez nada para estar lá. Aí a gente vê, né? Levantar, ó, portas, deixar entrar o Rei da Glória. Aí a gente vê grilhões se partindo, correntes se arrebentando. Foi isso que aconteceu, gente. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, que ele não devia nada para a morte, tudo que havia de condenação em cima da humanidade foi quebrado. Por isso que eu preciso de Jesus para ter minha alma salva da condenação do pecado. Agora vamos dizer, isso tudo são ilustrações, tá certo? Pensamentos, entendimentos, que ninguém é obrigado a concordar, certo? Mas vamos colocar da seguinte maneira, que agora Jesus está ali, né? E ele resgatou as almas que estavam presas por causa do pecado, porque ele pagou com a vida dele. Vamos dizer que agora a morte é quem estava devendo a Jesus, porque ela cobrou dele uma dívida que ele não tinha. E ele aceitou pagar a nossa dívida. E agora, vamos dizer que exista um acordo, vamos botar dessa seguinte forma, né? Vamos tratar dessa maneira assim. Todas as almas que quando estavam vivas, né, no corpo, andaram com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, quando elas descerem à mansão dos mortos, após a sua morte física, a morte não vai prender elas mais, porque agora Jesus já pagou por elas. Porém, as almas, certo? Que quando estavam no seu corpo físico, não andaram com Jesus, fazendo conforme a vontade dele, essas vão ser aprisionadas e vão aguardar o seu julgamento, no fim de tudo, a condenação. Eu acho que eu estou sendo assim bem clara, né? Não, acho que não está tendo dificuldade para se entender essas questões. Então, basicamente é isso. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém chega até Deus sem ele. Porque foi ele quem pagou pela nossa condenação. Ele libertou a nossa alma da prisão da morte. Porém, só podemos ser libertos dessa condenação se nós estivermos com ele. Isso foi o texto bíblico que nós lemos hoje, quem nos disse que se eu estiver junto com ele, então eu estou livre dessa condenação. Porém, se eu não estiver com Jesus, eu continuo sobre a condenação que está no mundo. Todos aqueles que não estão andando com Jesus, eles estão na condenação do pecado. Todos aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que não creem que Jesus veio para nos resgatar, eles continuam sobre a condenação do pecado. Deixando claro que esse é o entendimento como cristã, tá certo? À luz da Bíblia. Eu sei que existem muitas religiões, eu sei que existem muitas crenças e eu respeito cada uma delas, assim também como eu exijo que respeitem a minha, tá certo? Eu não uso ofensas contra ninguém, mesmo porque Jesus disse que ele não veio para condenar ninguém. A própria palavra fará isso no último dia a quem couber essa condenação. Jesus, ele disse que veio para anunciar, né, a salvação para quem quiser. Então, da mesma forma, eu estou dizendo, eu estou falando daquilo que eu entendo
mediante aquilo que Deus me concede, né? Para quem quer entender também. Ninguém é obrigado a aceitar ou gostar, ou seja como for. E o direito de um começa quando o outro termina. Então, se as pessoas querem ser respeitadas pelos seus ideais, pelas suas crenças, elas precisam também aprender a ter esse respeito com as outras, ok? Então, deixando isso claro, prossigamos na questão de Jesus ser o caminho, ele ser a verdade e ele ser a vida. Eu quero ler mais um texto que está na primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo 19, que nos diz o seguinte: sabemos, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O 20 diz o seguinte: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entenderam? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, todo aquele, gente, que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não caminha com ele, essa pessoa continua na mesma condenação do pecado, ou seja, após o corpo físico dela morrer e a alma dela descer à sepultura, né, a mansão dos mortos, ela vai estar presa pela morte. E ela vai ficar presa até o último dia, como nós lemos lá em João 12, do 47 ao 49, que a própria palavra irá julgá-los, né, nesse último dia. Mas não cabe a nós esse julgamento. Nós precisamos só fazer esse anúncio. Precisamos só deixar claro essas coisas. Eu sou muito grata por Deus ter me concedido mais essa oportunidade de poder trazer um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos encerrar por hoje e nos próximos dias vamos continuar trazendo mais reflexões. Porque o que eu quero? Qual é o meu objetivo com tudo isso? Eu quero apresentar Jesus. E eu quero apresentar Jesus como ele é. E eu quero apresentar Jesus da forma que ele veio. Como o Salvador. Como o ajudador. Como o resgatador. E depois, conforme Jesus tornasse conhecido, cada um que decide como fazer, ou o que tem que fazer, ou como deve servi-lo. O meu papel aqui é apresentar Jesus. É tornar ele o mais conhecido possível, né? Que vocês sejam muito amigos de Jesus, porque Jesus, ele é um amigo perfeito. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Ele nos ouve, ele nos responde, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos guia, ele nos protege. Então, eu quero que vocês conheçam Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e fiquem na paz.